Pessoal, para encerrar a nossa aula de neoplasia, ficaram alguns slides para trás, que eu interrompi na hora que as minhas crianças chegaram, tá? Então, eu coloquei como parte 2, mas é uma continuação das características das neoplasias. Já se viu que ela tem uma taxa de crescimento muito acelerado, um pleomorfismo muito grande celular, com alteração de polaridade, alteração da razão núcleo-citoplasma. E ainda como características se tem o seguinte: as neoplasias, quanto à adesividade, o que acontece? Existe uma menor adesão célula a célula. Na verdade, diminuem as moléculas de ecaderina, porque a ecaderina é que faz a junção entre as células. Inclusive, existem muitos trabalhos que avaliam a expressão da ecaderina na imunistoquímica em determinadas neoplasias. Então, assim, diminui estruturas juncionais, diminui essas moléculas de adesão, diminui a fibronectina, tá? Que também ajuda nessa adesividade, os íons cálcio, e são liberadas também enzimas que acabam entrando em contato com as proteínas de membrana. Então, a adesividade é bem menor nas neoplasias, e isso favorece com que elas tenham uma maior motilidade e consigam se locomover muito mais rápido, que é o que a gente vê aqui nesse slide. Então, existe uma reduzida adesividade com a adesividade reduzida, tá? Existem irregularidades de membrana, diminuem as alterações juncionais, se reduz as moléculas de adesão, assim como a adesão da célula ao interstício, e a célula passa a ter uma menor mobilidade, mas ela tem a perda de inibição por contato, tá? E com isso ela consegue se locomover. Outra alteração que existe é o seguinte: são as alterações bioquímicas. As neoplasias, elas captam aminoácidos muito mais, porque elas precisam de muita energia, elas acabam fazendo mais glicólise para conseguir crescer e suportar a hipóxia que se instala. Então, assim, as neoplasias consomem muita glicose, tá? E ela acaba, com isso, captando mais aminoácidos para fazer um novo metabolismo e proliferando ainda mais. A questão essa do consumo de glicose, ele é importante porque a partir desse conceito é que houve a localização das neoplasias por tomografia com uma substância fluorescente, tá? Que vai captar essas áreas onde há um consumo maior de glicose. Bom, nas neoplasias existem e já foram definidas a presença de células-tronco neoplásicas. Ela tem uma expansão clonal, ela se origina de uma única célula e existem mutação de células-tronco que vão acabar aparecendo em determinadas neoplasias, o que fica mais claro, como na neoplasia da mama, como na neoplasia chamada glioblastoma multiforme, que é uma neoplasia de sistema nervoso altamente maligna, uma taxa de mortalidade tremenda, além da leucemia mieloide aguda. Então, existe sim uma célula-tronco tumoral, essa célula, ela sofre uma mutação e a partir daí ocorre a expansão clonal que a gente já falou. Bom, quanto à invasividade, a gente já sabe que o benigno, ele não produz uma invasão local e nem metástase. E o maligno, ao contrário, o maligno é muito invasivo, infiltra estruturas adjacentes e produz metástase. A infiltração, ela vai sendo progressiva, vai ocorrendo destruição de tecidos, tá? E eu esqueci de falar uma coisa para vocês que agora me veio.
existem neoplasias que são malignas, mas que não costumam dar muita metástase. Por exemplo, o carcinoma mais frequente que acontece em pele, que é o carcinoma basocelular, que tem origem em células basais, tá, da pele, é uma neoplasia que localmente ela é muito maligna. Ou seja, ela faz uma infiltração local. Se tem no rosto, pode até ter que tirar. Eu já vi um caso que a gente recebeu para ver a margem, se tiraram com margem para depois fazerem enxerto, em que houve destruição do nariz, metade da face. Então, o vaso celular tem uma invasividade local muito intensa, mas ele tem uma taxa de metástase muito baixa. Seria assim, menos de 1 a 1%, tá? A mesma coisa é essa lesão que eu falei que é altamente maligna, que é o glioblastoma multiforme. Ele mata exatamente por invasão local e não costuma fazer metástase. São duas neoplasias que não costumam metastatizar, tá? Mas que podem ter uma agressividade local. O glioblastoma é muito agressivo. O vaso, se retirado, antes de crescer muito e com margens, tudo bem, não tem essa agressividade do glioblastoma. Mas nenhum dos dois costuma fazer metástase, tá? Bom, e o que seria metástase, que é a característica mais importante das neoplasias? A metástase, vocês vão ter uma aula especificamente para ela. Então, eu vou citar as características dessa metástase. Primeiro, o que é metástase? Metástase é como se fosse uma embolia de neoplasia, ou seja, os fragmentos de tumor, eles penetram ou em vaso sanguíneo, tá? E aí a gente tem veia e artéria, ou vaso linfático, ou se dissemina pelas superfícies corporais. E acabam indo se implantar em outro sítio. Bom, implante em cavidades e superfícies. Isso acontece em espaços pleural, pericárdico, subaracnoideu. Existe, por exemplo, a disseminação de um carcinoma de apêndice que produza muco, ele pode se disseminar para o peritônio e causar ascite. Assim como o ovário. Neoplasias de ovário também podem se disseminar para o peritônio e o paciente desenvolver ascite. A disseminação linfática, ela se baseia no seguinte: linfonodos regionais. Por exemplo, mama, axila e cadeia mamária interna, tá? Tireoide, região cervical. Que mais? Vulva, pênis para linfonodos inguinais. Próstata, útero, corpo, seria principalmente para os ilíacos e obturadores, tá? Então, o que a gente vê? Linfonodos regionais. Existe para a mama a questão do linfonodo sentinela. Então, o linfonodo sentinela é aquele primeiro linfonodo de uma cadeia linfática. Significa que ele vai ser injetado um corante azul. Esse corante, ele vai marcar o linfonodo, que é o primeiro, que é examinado durante o transoperatório. Para melanoma, também houve uma tentativa de fazer o linfonodo sentinela, tá? A disseminação hematogênica é mais ou menos assim. Veia mais invadida que a artéria. Por quê? Porque a veia tem uma parede mais fininha, certo? Quando se fala em disseminação linfática e hematogênica, a linfática ocorre muito mais com carcinomas. E a hematogênica ocorre muito mais com os sarcomas. Mas, claro, pode ocorrer ambas nos tipos de neoplasia. Os locais mais frequentes de metástase hematogênica são fígado e pulmão. Por quê? Porque ambos têm circulação dupla, tá? E aí existe essa lógica, tá?
mas é mais ou menos por aí. Esse é um fígado e vocês estão vendo inúmeros nódulos brancacentos. Isso faz pensar muito em metástase, tá? Muito, porque geralmente não é o que acontece numa lesão primária do fígado, sendo que as lesões primárias, a principal é o carcinoma hepatocelular, tá? Sempre mais de uma lesão no fígado e no pulmão faz a gente ter aquela tendência a pensar que seja metástase, certo? Bom, e por último, nós temos aqui uma foto em que há um vaso linfático e esse vaso linfático ele está invadido pela neoplasia. Isso significa que ele vai disseminar para algum lugar. Pode, né, é um fator prognóstico. Em todas as neoplasias que se examina e que se lauda, se tem colocado esse dado, tá? Que é invasão linfática, assim como invasão perineural, que indicam já um comportamento mais agressivo da lesão. Deixa eu ver como é que se coloca aqui, pessoal. A tela inteira. Não sei. Mas, enfim, aqui a gente vai encerrar a aula e eu queria lembrar vocês que não esqueçam os conceitos de displasia. Tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, que são leucoplasias. Leucoplasias é a mesma coisa que displasia, mas é um termo que se usa para cavidade oral, por exemplo, tá? E para pênis se usa o termo leucoplasia, também é uma displasia. Então, alteração da arquitetura do tecido, tá? Existem vários graus de displasia. Carcinoma in situ compromete toda a extensão. Microinvasão tem que ser uma invasão inferior a milímetros, 3 milímetros. Invasão é quando rompe a membrana basal e atinge o estroma. Neoplasias, vocês já viram, que representam um crescimento anormal a partir de um clone que vai formando subclones e cada vez subclones mais fortes, tá? Porque só sobrevivem células que realmente são células capazes. As neoplasias, elas têm um crescimento autônomo, desordenado, tá? Ela consegue se expandir muito mais porque ela tem menor adesividade e a taxa também, né, que a gente falou agora, de glicólise está aumentada, é uma característica, tem um pleomorfismo muito grande e a principal e grande característica é a metástase na neoplasia maligna, tá? Então, pessoal, até a próxima aula. Espero que aproveitem o que a gente falou. Tchau, tchau.